Seja muito bem-vindo ao Mesa do Pão. Nesse vídeo, Como Não Ser Abalado, parte 2. Nós já gravamos o primeiro, destacando a importância de viver fundamentado e alicerçado na Palavra de Deus, que é a verdade, que permanece para sempre, que não passará, né? Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, verso 24, que se nós vivemos praticando, guardando e praticando a sua palavra, nós somos como uma casa construída sobre a rocha, não é? E que ela não é abalada. Nesse segundo vídeo, sobre como não ser abalado, eu quero destacar a questão da confiança, que é outro aspecto fundamental e crucial para não ser abalado. Confiança, confiar. E naquilo que você confia, determina muito, representa muito aquilo que você realmente acredita, né? No que você confia, revela no que você realmente acredita, onde você realmente deposita então ali a sua confiança. Bom, eu quero começar usando o Salmo 125, verso 1, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Olha que fantástico, que extraordinária essa promessa das Escrituras no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Isso é seu, isso é meu, isso é a palavra de Deus, como nós já falamos, é a verdade. Então a palavra de Deus está nos dando essa promessa, né? Que os que confiam no Senhor não podem ser abalados, não se abalam, como o monte Sião também não pode ser. Então olha que extraordinário. Agora, a gente conhece esse verso, a gente conhece esse texto, a gente conhece essa mensagem, né, de confiar no Senhor. Agora, confiar no Senhor é algo extremamente minucioso e profundo. Não se trata simplesmente de uma palavra, de um discurso, né, de fé. Não. Nada que nós professamos que cremos, de fato pode ser atestado que cremos, até que nós sejamos provados naquilo e realmente fique aprovado que nós realmente cremos. Aí, quando a nossa confiança, né, nossa fé naquilo que dizemos que cremos é colocada à prova, e se nós realmente permanecemos crendo naquilo, aí sim nós podemos afirmar que cremos, né? Então, não é simples. Porque eu sei que essa mensagem não é uma mensagem, não é nenhum mistério para nenhum de nós, mas confiar no Senhor significa deixar o controle de tudo nas mãos dele. Deixar, o volante nas mãos de Deus. Deixar Deus realmente controlar e governar, guiar todas as coisas. Deus realmente ter o controle sobre tudo. Então, confiar não é uma tarefa simples. Confiar, como eu mencionei, revela que você realmente acredita, confia, você realmente tem a sua convicção que Deus tem o melhor para você, sabe o que é melhor para você e está de fato no controle da sua vida. Então, confiar é isso, é deixar Deus no controle, deixar o controle da sua vida nas mãos de Deus e não pegar. Porque quando nós somos provados, quando nós somos testados, aí sim vai ser a eira, né, para ver se nós realmente vamos deixar no controle de Deus, porque quando nós somos colocados à prova, muitas vezes Deus nos deixa no momento onde nós não temos convicção de tudo, onde nós não conseguimos entender tudo, onde não está tudo claro, mas Deus está nos provando. Então ali nós vamos ser colocados à prova se vamos manter ali o controle de tudo nas mãos dele, e aí sim confiando e esperando nele. Então confiar é isso, é você permanecer crendo, né, mesmo quando as coisas estão contrárias, as coisas estão meio embaraçadas, as coisas estão meio obscuras, você não está entendendo, compreendendo como as coisas estão se dando, mas você confia que Deus está e continua no controle da sua vida, e você mantém o controle da sua vida nas mãos dele. Ou seja, você não pega o controle e fala: peraí, Deus, deixa eu ver isso aqui. Porque enquanto tudo está bem, quando você está vendo tudo acontecendo da forma certa, tudo está normal, você está pisando, né, num lugar firme, está tudo sob controle, ok. Mas são os momentos onde as coisas saem do lugar,
onde você já não tem mais onde pisar com certeza, clareza, que então a sua confiança vai ser colocada à prova. Se você vai manter, né, o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Então isso é importante a gente entender isso. E eu amo, é extraordinário Jeremias capítulo 17, verso 7, que fala sobre confiança, né? E o quanto que a confiança no Senhor traz de benefício para nós, mesmo em momentos de desafio, não é? Como nós nos mantemos firmes, não sendo abalados, quando nós confiamos de verdade no Senhor e deixamos o controle de tudo nas mãos dele, confiando, né, tendo convicção de que ele sabe de todas as coisas e que ele está no controle de todas as coisas. Então Jeremias 17, verso 7, há algo extraordinário que diz o seguinte, 7 e 8, diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Isso é maravilhoso, olha só. Bem-aventurado, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, né? Cuja confiança nele está. Por quê? Como que é esse homem? Como que é essa pessoa cuja confiança está no Senhor? Aí, Jeremias, inspirado pelo Espírito, vai usar aqui uma alegoria, dando exemplo, fazendo um paralelo que essa pessoa, esse homem, essa mulher que confia no Senhor, cuja confiança em Deus está, ele vai então descrever como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, para o rio. Aí, o que acontece? Nós sabemos que para a árvore estar bem nutrida, bem saudável, né, e de pé, verdejante, vida nessa árvore, ela precisa se nutrir, ela precisa de água. Então as raízes, olha que interessante, as raízes, olha que é profundo isso. As raízes dessa árvore chegam às águas, né? Então, automaticamente, ó, o texto continua dizendo, ela não temerá quando chegar o calor. Ou seja, ela tá exposta à temporada, né, de calor, de seca, ó, mas ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa ou com medo no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Isso é a promessa da palavra de Deus para aqueles que confiam nele, para aqueles cuja confiança nele está. É como essa árvore, olha, essa árvore ela tá firme, garantida e nutrida, respaldada pelo cuidado do Senhor. Por quê? Porque as raízes dela chegam às águas, ela tá enraizada aonde tem tudo o que ela precisa. Assim são os que confiam no Senhor. Essa árvore, ela vai estar disposta ao tempo do calor, ao tempo da seca, mas mesmo no calor ela não deixa de dar, as suas folhas não se mantêm verde, ela não fica seca, mesmo no calor, ela não deixa de dar fruto, não é, no tempo da seca, e nem precisa ficar ansiosa, porque ela está garantida, as raízes dela estão no lugar certo, ou seja, em Deus, que é a fonte de toda a vida, fonte de tudo que é necessário. Olha que interessante confiar no Senhor, confiar, esperar, ter convicção, certeza de que Ele sabe de todas as coisas, que Ele continua no controle de tudo, mesmo em momentos de seca, mesmo em momentos de calor, né? Como aqui essa alegoria com essa árvore, ou seja, momentos desafiadores, momentos difíceis, mas não é abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Por que permanece para sempre? Porque é como essa árvore aqui, que as raízes chegam às águas, ou seja, está garantido. Pode vir o tempo de calor, pode vir o tempo de seca, mas as folhas vão estar sempre verdes e mesmo durante o tempo de seca vai continuar dando fruto, porque está recebendo da vida de Deus mesmo em momentos desafiadores. Isso é maravilhoso. Permanecer confiando no Senhor, permanecer crendo, permanecer convicto que Deus está assentado no alto sublime trono e tem um poder e domínio, autoridade sobre tudo. Deus domina sobre o reino dos céus, sobre o reino da terra e sobre o reino das trevas. Ele tem um governo, domínio sobre tudo. Deus está no céu e nós, homens, estamos na terra. Nós não podemos pensar que somos capazes de tomar o controle, né? Tirar o controle das mãos de Deus. De maneira nenhuma, nunca faça isso. Nós nunca podemos cometer esse erro, mesmo em momentos onde estamos sendo provados, desafiados, diante das circunstâncias adversas. Deixe o controle nas mãos de Deus. Isso é confiar, isso é estar realmente convicto que Deus
ele é maravilhoso, ele é bom, ele é fiel, a palavra dele permanece para sempre, ele tem o controle, poder e o governo sobre todas as coisas. Isaías 40:31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam, porque confiar e esperar no Senhor, é como eu estou dizendo, tomar o controle das mãos de Deus, quando nós estamos em momentos desafiadores, onde talvez Deus não está falando claramente, porque Ele está nos provando, Ele está nos forjando, é aí que nós vamos de fato, sermos colocados em teste, em prova. E aí aqueles que esperam no Senhor, confiar é esperar. Se você confia, você vai esperar que Deus faça algo, que Deus fale, que Deus te oriente, que Deus envie a provisão, que Deus levante alguém para te auxiliar, que Deus dê as armas necessárias para derrotar os adversários. Confiar é esperar. E a gente sabe que a natureza humana, ela é terrível no que se diz respeito a esperar. Nós somos tendenciosos a querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo, como nós achamos. Não, esperar é confiar. Então, se eu confio, eu vou esperar em Deus. Então, o que Isaías 40:31 está dizendo? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha que fantástico. Permanece. Os que esperam no Senhor permanecem, eles renovam suas forças. Olha que extraordinário que esse texto bíblico revela. Mostra uma continuação, uma permanência, uma perseverança, um continuar. Olha, os que esperam no Senhor renovam suas forças. É uma ação, é uma coisa que está no tempo presente. Renovam suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que coisa extraordinária. Quando nós confiamos no Senhor, e automaticamente com isso, com essa confiança, nós estamos esperando nele em todas as coisas, ele trabalha, a promessa bíblica, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto nós estamos confiando, esperando, confiando, buscando a Deus, orando, esperando, Deus, se o Senhor não for comigo, se a sua mão não for comigo, se o Senhor não me direcionar, não me dar direção, clareza, palavra do que eu devo fazer, eu não vou fazer coisa alguma. Então, aqueles que esperam no Senhor, confiando nele, ele trabalha por esses. Deus, o Todo-Poderoso, trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é extraordinário. Esse é o segredo para não ser abalado. Quando nós estamos diante de circunstâncias adversas, nós devemos permanecer confiando no Senhor, confiando que Deus está no controle da nossa vida e vai se manter com o controle da nossa vida, porque nós não vamos tirar isso das mãos dele, porque nós confiamos nele, no tempo dele, no modo dele, na graça dele, no seu Espírito para nos conduzir, nos guiar, nos orientar, nos liderar. Então, os que confiam no Senhor, que esperam nele, Deus trabalha por eles. Que coisa extraordinária, Deus trabalhando por você, enquanto você, por meio da sua confiança, está esperando por ele, esperando nele. Romanos 8:31, Paulo vai falar uma coisa que é extremamente incrível, maravilhoso, sabe? Nós precisamos guardar esses textos que eu estou mencionando aqui, para que nós não sejamos abalados, sabe? E Paulo ele vai começar a falar sobre o plano eterno de Deus, a graça, o dom indescritível de Deus, que antes da fundação do mundo, antes das coisas serem criadas, ele nos escolheu, ele nos elegeu em Cristo, ele arquitetou todo o plano, Ele foi a iniciativa dele, nos trazer para si mesmo através de Jesus Cristo, do seu sacrifício perfeito. Então, Paulo vem discorrendo dessas coisas, que aquele que Deus conheceu, ele chamou, aquele que ele chamou, ele predestinou, aquele que ele predestinou, ele glorificou, sabe, ele justificou, ele fez toda a obra, a iniciativa dele, o plano dele. Deus, por sua graça e amor, nos escolheu em Cristo e ele no seu propósito eterno, ele fez tudo que foi necessário para que nós pudéssemos estar com ele por toda a eternidade, no seu reino. Então, Paulo vem falando sobre isso, aí no Romanos 8:31, quando chega no verso 31, ele fala o seguinte, olha, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Esse plano de Deus, essa iniciativa de Deus, essa decisão de Deus antes mesmo de qualquer um de nós termos nascido,
Deus, na sua onisciência, desde a eternidade, nos amou, nos escolheu e realizou todo o plano necessário em Cristo Jesus para que pudéssemos estar aptos a estar com Ele no seu reino por toda a eternidade. Então, diante de toda essa graça e amor incondicional de Deus, Paulo fala: que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é não crer nisso, confiar nisso, nessa verdade bíblica, é a chave para não ser abalado. Confiar nisso, esperar nessa promessa das Escrituras, nessa verdade, nessa certeza bíblica. Porque se Deus nos amou, nos escolheu antes da fundação do mundo, se Deus, por sua própria iniciativa e decisão da sua vontade, nos elegeu, nos predestinou, nos justificou, sabe, nos glorificou em Cristo, sabe, fez tudo que foi necessário. Se Deus é por nós, antes de nós fazermos qualquer coisa boa ou ruim, antes de nós até mesmo querer estar com Ele, se Deus nos amou dessa forma incondicionalmente desde a eternidade, se Deus é por nós nesse ponto, quem será contra nós? Olha, confiar nisso é não ser abalado, é a chave para não ser abalado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se desde a eternidade Deus nos viu, nos escolheu, nos amou, nos justificou, realizou todo o plano, tudo que foi necessário para estarmos com Ele, o que pode nos abalar? Então, significa que Deus está realmente no controle de tudo e nós precisamos manter o controle nas mãos dele. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece, não é, o fim desde o começo, ele sabe, ele conhece, ele tem todo o poder, ele tem tudo que é necessário, ele é por nós. Olha, Deus está a nosso favor, Deus é por nós. Que coisa incrível isso! Quando você estiver em tempos de tribulação, de provação, de lutas, de guerra, mantenha os seus olhos, seu coração, sua confiança nessa verdade bíblica de Romanos 8,31. O Senhor é por mim. Se desde a eternidade Deus me amou, me escolheu e realizou todo o plano necessário para que eu pudesse estar no seu reino, na sua vontade, na sua palavra, na sua presença, o que é essa situação que eu estou vivendo? Deus está no controle, Deus é por mim. Deus me amou, Deus me escolheu, Deus quis, é por iniciativa dele que eu estou em Cristo, ele tem o controle da minha vida. Então, o que pode ser contra mim? Se Deus é por mim, Deus está a meu favor, Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, está ao nosso favor. Isso é extraordinário. Aí, Romanos 8,28, Paulo vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas, mesmo nas coisas adversas, desafiadores. Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que incrível! E isso é a chave, né? Um fundamento para não sermos abalados. Que coisa! Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age, Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Que coisa extraordinária! Isso aqui é uma chave para não ser abalado. E aí, Paulo aprendeu isso muito na prática. A gente sabe que a vida de Paulo é um testemunho verdadeiro de tudo isso aqui, né? Desses textos que nós lemos aqui de Romanos, né? A respeito que ele, inspirado pelo Espírito, deixou registrado para nós, né? Através dessa carta à igreja de Roma. Paulo, ele tinha autoridade para falar sobre essas coisas, porque ele foi provado e aprovado nos tempos de tribulação, de adversidade, situações. A gente sabe pelas Escrituras o quanto Paulo passou por momentos desafiadores, né? Momentos que a fé dele foi provada, momentos que ele passou por naufrágios, momentos que ele passou por perseguição, sabe, prisão. Ele vai relatar isso na carta aos Filipenses, na carta aos Coríntios. A vida de Paulo foi marcada por essas adversidades, né? E ele não foi abalado. Então Paulo é um testemunho, né, real de como não confiar em Deus nos mantém realmente, como o Salmo 125:1 disse aqui, né? Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não pode se abalar. Então Paulo é esse testemunho, né, para nós. Então Paulo vai ter autoridade para falar o que ele disse aqui em 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Paulo vai descrever sobre isso, olha, de todos os lados somos pressionados pelas adversidades, pelas situações adversas, pressão, não é? Mas não desanimados. Ó, isso é não ser abalado, mas não desanimados. Mesmo diante de todas as pressões, não desanimamos. Ficamos perplexos diante das situações, dos desafios, mas não desesperados. Olha, como não ser abalado? Está aqui a chave. Por quê? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Né?
Aquele cujo a confiança está no Senhor é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, né? Estende as suas raízes para as águas. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha que incrível, mesmo em momentos difíceis, permanece com as folhas sempre verdes, permanece dando fruto, mesmo diante de situações de pressão, né, de perplexidade. É o que Paulo viveu na prática, né? Isso é extraordinário, isso é fantástico. Então, que nós sejamos um povo verdadeiramente que confia no Senhor. Mas não é discurso, é confiança mesmo. Confiança na prática, saber esperar em Deus, saber viver a sua palavra, mesmo quando você está sendo provado na sua fé, na palavra de Deus, você permanece, isso é fé, né? Então, confiando em Deus, ou seja, crendo nele, certo, convicto que Deus é poderoso, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, sabe que Deus tem todo o poder e pode todas as coisas, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que Deus continua sempre no governo sobre todas as coisas, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando nós não estamos entendendo, mesmo quando nós estamos sendo colocados à prova, né, e somos provados. Continue deixando o controle da sua vida nas mãos de Deus, continue esperando, confiando, buscando nele, sabe? Persevere confiando, esperando, descansando, sabe, no Senhor, porque está aqui os textos que nós lemos. Que fantástico é nós confiarmos no Senhor, termos nossas forças renovadas, subir alto como a águia, correr e não ficar exausto, andar e não se cansar. Não é Deus trabalhar enquanto nós esperamos nele, nosso favor, ele é por nós. Sabe, isso é extraordinário, ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, é possível não ser abalado quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, deixando o controle de tudo nas mãos dele e permanecendo, crendo, esperando, convictos que ele é bom, que ele é fiel, que ele é por nós, que ele é tudo que precisamos, né? Como Paulo descreveu em Filipenses ali, capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 11, ele começa a falar sobre o que ele aprendeu, o segredo que ele aprendeu de viver bem, contente em toda e qualquer circunstância, tendo muito, tendo pouco, sabe? Ele aprendeu o segredo é o quê? Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as circunstâncias em Cristo que me fortalece. Então você tem que permanecer confiando nisso. Essa é a verdade das Escrituras para não ser abalado. Confie no Senhor, creia, confie, seja convicto, permaneça firme em Deus, a sua palavra, confia no Senhor e você verá como que o Senhor vai te sustentar e você não vai ser abalado mesmo diante das situações difíceis. Será como Paulo aqui em 2 Coríntios 4,8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel e Ele é por nós, Ele é conosco, Ele tem o controle, Ele sabe de todas as coisas e Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Deus te abençoe, te enriqueça com essa palavra em nome de Jesus.